Olá, gente amiga, olá, gente querida, olá, povo de Deus, recebam a paz do Senhor. Que bênção, que maravilha é poder estar de volta aqui na nossa página do Facebook para mais um momento de reflexão. Tivemos aqui alguns probleminhas aqui no nosso notebook, amém, mas tudo já resolvido, graças a Deus, e estamos aqui. Hoje, irmãos, 23 de dezembro, domingo abençoado. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Edmilson Antunes e todos os obreiros da Igreja do Senhor aqui na Estefânio José Vanoli. Foi celebrado nesta noite o nosso culto de Natal. Nosso pastor achou por bem trazer o culto para o dia de hoje, haja vista que muitos dos nossos irmãos estão viajando, são irmãos de outros estados e vão viajar, muitos outros estão trabalhando até 10 horas da noite, de segunda a sábado, E aí o nosso pastor, em concordância com a igreja, ele determinou ser realizado o culto de Natal nesta noite, que foi uma bênção de Deus, diga-se de passagem. Que Deus abençoe a todos os que estiveram presentes ali. Quero louvar a Deus pela sua vida, querido amigo e irmão internauta. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a você que tem curtido, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm interagido, deixando aqui a sua mensagem. Meu muito obrigado. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Quero aqui abraçar a minha esposa, meu filho João Gabriel, minha esposa Grace Kelly, desde as 4 horas da tarde, que estão de viagem a ir para o Pernambuco, para a cidade de Nazaré da Mata. Há 20 minutos atrás, minha esposa ligou avisando que estava pegando o voo de São Paulo para Recife, debaixo de forte chuva. Que Deus possa estar guardando, livrando de todos os males, de modo a fazer uma viagem tranquila. Amém? Meu abração a todos os nazarenos aí no Pernambuco. Que Deus abençoe os servos de Deus, pastor Manuel Pereira Ordônio Neto, a todos os obreiros, presbíteros, diáconos e auxiliares de trabalho. Sintam-se todos abraçados nesta oportunidade. Meus queridos irmãos, nós vamos falar a palavra de Deus como de praxe, e eu quero convidá-los à palavra de Deus conforme o apóstolo São Paulo escreveu à igreja que estava em Coríntio na sua primeira carta. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16. O apóstolo Paulo escreveu e disse: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Palavra do apóstolo Paulo à igreja que está em Coríntios. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade eu quero me atrever a falar sobre este assunto, entendendo que em algumas oportunidades passadas tratei sobre este assunto, mas é um assunto, irmãos, que merece, não é verdade? Merece toda uma atenção. E muito mais agora em que a igreja atravessa esta etapa final da sua trajetória aqui na terra. Amém, meus queridos? É um assunto que divide alguns pontos de vistas, opiniões,
percepções teológicas diferenciadas, mas é uma palavra que se faz necessário aos nossos ouvidos, irmãos. Então, nesta noite eu quero falar sobre o uso da verdadeira mordomia. Amém? O uso da verdadeira mordomia, o que é mordomia, como usar sabiamente esta mordomia. Acredito que para alguns dos irmãos, este assunto é um assunto bem familiar, entretanto, para outros é um assunto novo, é um assunto pelo qual os irmãos não têm o conhecimento, não têm a propriedade deste assunto. Então eu quero vos falar neste finalzinho de 2018, nestes dias que nos resta para findar o ano de 2018, deixar esta palavra de Deus para que os nossos votos diante de Deus para o ano de 2019, com a sua permissão, possamos servir ajustando aquilo que deve ser ajustado, para que possamos, irmãos, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, é bem verdade que existe dois conceitos de mordomia. Existem dois conceitos de mordomia. Nós vamos encontrar, de um lado, a mordomia secular e a mordomia cristã. Quando nós observamos a mordomia secular, que já trata-se de uma mordomia bastante desgastada, fala, não é, de uma mordomia que é apresentada pelo mundo como regalias, privilégios, bem-estar, vantagens. Este é o conceito de mordomia no aspecto secular. Amém? Logo, no aspecto espiritual, no aspecto cristão, irmãos, traçando um conceito cristão, a mordomia, ela traça um rumo completamente diferente da mordomia secular. Na mordomia cristã, nós vamos entender um significado de mais profundidade. Amém, meus queridos irmãos? Então, esta mordomia cristã trata-se de um conjunto de bens, amém? Conjunto de bens tanto espiritual como conjunto de bens materiais ou espirituais, não é? Deixa aqui eu encaixar direitinho. Conjunto de bens tanto espirituais como materiais, amém? Sobre a qual Deus nos constituiu como administradores, entendendo de que tudo o que foi lançado em nossas mãos pertence a Deus. Vocês, irmãos, deram para entender. Eu falei que na mordomia secular, seu significado traduz uma vida de regalias, uma vida de privilégios, uma vida de bem-estar, uma vida de vantagens. Estes são conceitos que apontam para uma mordomia secular. Mas eu falei que na mordomia cristã, seu significado é mais profundo. Na mordomia cristã, fala-se de um conjunto de bens, bens espirituais como materiais, pela qual Deus nos constituiu como administradores, ressaltando que tudo pertence a Deus. Então, neste conceito, dar-nos a entender
o que trata-se esta mordomia? Quero aqui abraçar com uma saudação a irmã Irani Oliveira, o irmão Reginaldo, que Deus abençoe, os ilustres servos de Deus. Amém? Então, para que fique bem claro, esta mordomia no conceito cristão, porque, irmãos, é bem verdade que o século 21, trazendo toda uma mudança, implantando um sistema social completamente avançado, cujos avanços vêm trazendo alterações, mudanças constantes do aspecto moral, no aspecto social, e que abrange todas as áreas da sociedade, família, trabalho, enfim. Então, meus queridos irmãos, mordomia, para alguns conceitos cristãos, estão pautados no aspecto secular. Estão entendendo que a mordomia que Paulo ensinou no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, trata-se dos privilégios, trata-se das mordomias, das regalias, do bem-estar, das vantagens. Então há muitos cristãos que estão ou que são atraídos por este tipo de mordomia, né? Que buscam a todo custo galgar estes privilégios, estas vantagens, não é verdade, meus queridos irmãos? E consideram isto à luz da palavra de Deus como o conceito básico que o apóstolo Paulo admoestou à igreja, tratando-se diretamente do tema mordomia. Só que este conceito é um conceito secular da mordomia. Mas eu torno a dizer que a mordomia, do ponto de vista cristão, é um conjunto de bens, tanto materiais como espirituais, que nos foi dado por Deus. Deus nos deu, mas nós temos sobre estes bens um papel de administrador, entendendo que aquilo que nos foi dado pelo Senhor não é nosso, mas foi colocado em nossas mãos, pela qual somos responsabilizados a zelar, a cuidar por aquilo que Deus nos deu, porque tudo é dele. Irmão Cícero Xavier, meu grande apreço, e respeito a esta família, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, meu querido, que Deus abençoe. Amém? Então, meus irmãos, na mordomia cristã, amém? É um conjunto de bens que não é meu, foi dado por Deus, mas o meu papel diante desses bens é de apenas um servo que administra, que zela, que cuida, entendendo humildemente que tudo pertence ao Senhor. Nada é meu, nada eu posso, e eu não tenho poder legais para fazer daquilo que Deus me deu o que eu bem quiser fazer. Amém? E é bom que se entenda isso. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, e fala também da ressurreição dos remidos, fala sobre a segunda volta do Senhor Jesus. E no capítulo 16 nós vamos observar que Paulo fala sobre a responsabilidade social da igreja. Responsabilidade social da igreja. Portanto, o apóstolo Paulo, ele apresenta neste capítulo 16 três aspectos da mordomia cristã, ensinada de uma forma clara e bem transparente. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Paulo, por este assunto que foi uma temática de grande valia para aqueles dias, que se perpetuou até os dias de hoje, e glória a Deus por isso. Três aspectos da mordomia cristã.
Amém? Então vamos estudar um pouco sobre estes aspectos, e os irmãos que me acompanharem aqui vão perceber a seriedade deste assunto e em que ponto estamos falhando, em que ponto a Igreja do Senhor Jesus Cristo desses últimos dias ou desse último dia está falhando ou acertando diante deste assunto. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto da mordomia é o aspecto da mordomia falando do dinheiro. O aspecto do dinheiro. Segundo aspecto dessa mordomia é o aspecto das oportunidades. E o terceiro aspecto dessa mordomia é a mordomia sobre as pessoas. Primeiro, mordomia do dinheiro. Segundo, mordomia das oportunidades. E terceiro, a mordomia das pessoas. Esta tríplice situação inserida na mordomia cristã que eu preciso estar inteirado e estar, meus irmãos, habilitado sobre a luz da palavra de Deus, atuante nestes aspectos para sermos bem-sucedidos também. Amém? Então vamos para o nosso primeiro aspecto, que é o aspecto do dinheiro dentro dessa mordomia cristã. E observe aí como é sério este assunto. Então, meus queridos irmãos, no aspecto do dinheiro, o apóstolo Paulo fala sobre a preocupação com os pobres, a preocupação com os necessitados. Amém, meus irmãos? E torno a louvar a Deus pela vida do apóstolo Paulo, a sua ampla visão, entendendo o aspecto social como algo que deveria ser não apenas ensinado, mas também compartilhado, executado, vivenciado. E ele bate na tecla e exorta a igreja a praticar esta ação, meus queridos irmãos. A mordomia do dinheiro, a preocupação com os menos favorecidos, a preocupação com os pobres. E o apóstolo Paulo enxergou isto e, pela orientação do Espírito Santo, de contrapartida, já encaixa este tema nos seus ensinamentos à igreja de Corinto. Então, meus irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo é com a ação social. Amém? É uma preocupação com a ação social. Então ele fala aqui do dízimo, mas também fala das ofertas. Amém? Glória a Deus. Fala das ofertas alçadas. Glória a Jesus. Que estavam sendo levantada pela igreja da Macedônia para atender a igreja de Jerusalém. Amém? Glória a Jesus. A igreja de Jerusalém estava em extrema dificuldade, isso é verdade, porque a região da Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém, tinha sofrido uma grande fome, que muitas pessoas ficaram empobrecidas ali. Então o apóstolo Paulo foi solidário e ele despertou a necessidade de tratar deste assunto com a igreja. Assim como o apóstolo Paulo trata acerca do dízimo, ele ultrapassa esta barreira do dízimo para apelar para a igreja, para as ofertas. Então a igreja da Macedônia, a igreja da Galácia e outras igrejas foram mobilizadas para que arrecadassem dinheiros para que fosse enviada para a igreja de Jerusalém, para atender os irmãos de Jerusalém. E neste período do Natal, meus irmãos, que é um período pela qual nós nos solidarizamos, né? A palavra quase que não saía. Mas esse espírito natalino, esse sentimento humano, não é? Ele bate mais forte, que deveria se manter por todos os dias do ano. Mas nesse período do Natal, constantemente nós observamos ações, amém, irmãos? Ações em associação, em rádios, em empresas privadas, que se mobilizam para fazer ações em busca de alimentos para doar para as famílias carentes. Eu quero parabenizar a todos aqueles que estendem a sua mão
de forma direta ou indiretamente, as pessoas que têm se sensibilizado quanto a esta causa, que Deus possa abençoar. Quero louvar a Deus pelas famílias que neste Natal receberão o seu sacolão, que receberão de bom grado. Só Deus sabe o que vai significar este gesto para cada família carente. Então que Deus possa estar abençoando. Então eu falo do apóstolo Paulo, que também teve este sentimento e inclinou o seu coração pela causa social, a assistência social. E o apóstolo Paulo não está se negando de usar o seu nome e no nome do Senhor Jesus Cristo, não é, irmãos? Aconselhando a igreja, motivando a igreja para que doem as suas ofertas, para que sejam estendidas àqueles da qual necessitam. Amém, meus irmãos? Glória a Deus para sempre. Então o apóstolo Paulo faz este apelo, glória a Jesus, e destaca neste aspecto da mordomia sobre as ofertas, sobre o dinheiro, 5 aspectos, que são aspectos básicos, meus queridos irmãos, que devem reger a nossa contribuição. Que o importante não é só apenas contribuir, mas como nós estamos contribuindo. O apóstolo Paulo detalha tudo direitinho para que as pessoas que estão contribuindo saibam do direcionamento desta oferta, propósito dela, amém, irmãos? O sentimento que existe sobre ela e o destinatário. E o apóstolo Paulo é bem enfático em deixar tudo de forma transparente para a igreja de Coríntios ali. É um aprendizado para nós também, meus queridos irmãos. 5 aspectos que regem a nossa contribuição. Então o apóstolo Paulo, ele ensinava que a igreja deveria contribuir para pessoas que não fazem parte do nosso rol de membro também. Amém? Nessa contribuição que você coloca na igreja, nesta oferta alçada que você coloca de acordo com a sua prosperidade, com a sua condição financeira. Quando você coloca ali, o apóstolo Paulo ensinando aos coríntios, dizia que esta oferta, ela é trabalhada ou ela é regida sobre 5 aspectos. O primeiro aspecto é que ela não somente deve alcançar aqueles que fazem parte do rol de membro, mas como também as pessoas ímpias. Amém, meus irmãos? Deve alcançar as pessoas ímpias também. Eu falo sobre isso, irmãos, porque há uns meses atrás eu recebi alguns comentários de alguns dos irmãos, não é, falando sobre estas questões, não é, de que pessoas não evangélicas, muitas das vezes, elas são barradas, elas são evitadas de receberem algum auxílio, alguma ajuda das igrejas, não é verdade? Então hoje nós recebemos uma mensagem sobre a mulher cananeia, amém, irmãos? Que tendo a sua filha endemoniada, ela buscou em Jesus uma solução, embora que Jesus ali não quis atender aquela mulher cananeia, não é? Priorizando os judeus ali, não aqueles da descendência de Cã. Então Jesus disse: não é lícito dar o pão ou tirar o pão da mesa do seu Senhor e dar aos cachorrinhos, não é? Jesus tratou com desprezo aquela mulher que, apesar de todo aquele bloqueio, persistiu e ela alcançou grande bênção. Então ela foi atendida, embora não fazendo parte da família dos judeus, na verdade não sendo uma daquelas que estava entre Jesus ou com Jesus, mas Jesus entendeu que no coração daquela mulher cananeia havia uma grande fé e ela foi atendida. Amém? Quero saudar a Bárbara Ellen, que Deus abençoe.
Bárbara Ellen, estás morando em Carpina ainda, Bárbara? Que Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, observem que as nossas ofertas também, elas devem alcançar as pessoas não evangélicas, né? Partindo do ponto de que a igreja não vive para si mesma, né? A igreja não vive para si mesma. A igreja vive aqui na terra para propiciar, para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a quem este evangelho deve atingir? As pessoas não evangélicas. Então é o alvo primordial da igreja de Jesus. Então, as ofertas também elas devem alcançar estas pessoas. A igreja não pode fechar as portas para uma ação social para atender pessoas carentes, sendo elas evangélicas ou não. Amém, meus queridos irmãos? Assim o apóstolo Paulo ensinou. Devemos cuidar primeiro dos nossos membros, dos da nossa família. Sim, o apóstolo Paulo ensinou na sua primeira carta escrita a Timóteo, no capítulo 5, o versículo 8. Devemos cuidar primeiramente, mas quando ele diz primeiramente, não é primeiro e unicamente, é primeiramente, mas depois, aí existem as pessoas. Nós não podemos ser incisivo e exclusivo nesse aspecto de que sempre nosso atendimento na questão social é aos domésticos da fé, aos nossos irmãos. Devemos entender que além dos nossos irmãos, muitas outras pessoas não evangélicas, elas também estão no alvo ou no alcance dessas ofertas na visão do pastor, do ungido de Deus. Então o apóstolo Paulo ele direciona desta forma quanto às ofertas. Ela não tem restrição. Então, o pastor da igreja, ou o obreiro como um mordomo, entendendo que as ofertas e dízimo não é uma propriedade exclusivamente dele, que ele não tem poder legal sobre essas ofertas para fazer o que ele bem entende, não é verdade, irmãos? Mas ele, como um administrador, ele precisa fazer o uso correto na distribuição desta mordomia do aspecto das ofertas, em questão do dinheiro. Então, meus queridos irmãos, é nesse aspecto onde muitas denominações estão perdendo feio, irmão. Estão sendo atropeladas, onde o dinheiro está ultrapassando esses conceitos regidos pela palavra de Deus e está entrando o aspecto da mordomia secular, onde no dinheiro muitos estão tendo oportunidade de alcançar privilégios. É verdade, irmãos, alcançar privilégios, ter oportunidades, é verdade, irmãos, regalias, bem-estar, vantagens. E muitas das vezes se colocam restrições em relação às doações, que vai para A, mas não vai para B, ou que vai para C, mas que não vai para D. Mas como um mordomo, como um administrador desses bens que nos foi colocado por Deus, devemos fazer o nosso papel de bons mordomos. Glória a Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Mas a igreja, irmãos, não pode ser como um mar morto, que deve focar somente a igreja, que só recebe. Porque o mar morto é assim, o mar morto ele só recebe, não distribui, não é? Então você recebe, mas não distribui. Mas a igreja precisa, e o apóstolo Paulo entendeu que as igrejas da Galácia, da Macedônia deveriam juntar alguns valores e enviar para os irmãos necessitados de Jerusalém. Glória a Jesus. Amém? Então, meus queridos irmãos, nós devemos e precisamos aprender a distribuir um pouco daquilo que Deus nos dá. Precisamos abrir um pouco da nossa mão. Estendendo a nossa mão, quando nós entregamos a nossa oferta, nós estamos entregando diante de Deus
amém, independente do que seja feito ou para onde seja destinado. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, quero aqui falar por mim, da minha igreja, pela forma transparente como nosso pastor Edmilson tem tratado desses assuntos, entendendo que as nossas doações, ofertas e dízimos têm trazido um benefício não apenas para nós como igreja do Senhor, mas muitas outras necessidades externas têm sido atendidas, e que Deus continue abençoando, e a todos os pastores que se encaixam nesse perfil de grandes administradores daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Amém, meus irmãos? E aqueles que não têm atentado pela palavra de Deus nesse quesito da mordomia em relação ao dinheiro, que Deus possa ter de misericórdia, né, irmãos? Um outro aspecto dessa mordomia do dinheiro, ou como deve ser regido esta distribuição do dinheiro, meus queridos irmãos, amém? Quero abraçar meu amigão José Fernandes, que Deus abençoe, bem como toda a sua família, a irmã Ana, a esta família, da qual temos dobrado os joelhos e temos apresentado ao Senhor, que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando. Amém? Um forte abraço, um abraço fraterno. Amém, meu querido? Que Deus possa estar abençoando. Mas o outro aspecto que rege esta mordomia do dinheiro é que a igreja, o mordomo que trata desse dinheiro, deve divulgar as necessidades. As necessidades devem ser divulgadas. Amém? Justamente para que chegue ao conhecimento da igreja, dos irmãos, e que os irmãos sejam sensibilizados para as suas contribuições. Amém, irmãos? E é bom que se faça isso quando existe a necessidade de dizer para a igreja a necessidade pela qual está sendo apresentada a igreja, para que os irmãos possam serem sensibilizados a contribuir, meus irmãos. Então, a orientação do apóstolo Paulo é que as necessidades devem ser divulgadas de maneira clara, de maneira precisa. Glória a Deus. O próprio Paulo não teve nenhum tipo de constrangimento em contar para os coríntios o que ele precisava fazer com aquele dinheiro. Ele foi bem enfático em dizer: este dinheiro que vai ser arrecadado é para ajudar os pobres de Jerusalém. Jerusalém está passando por uma crise muito grande e existem muitos irmãos nossos que estão passando por necessidade. Eu quero deixar bem claro que para estes fins, então, irmãos, as necessidades elas precisam ser apresentadas para a igreja. Este é o segundo aspecto que rege a mordomia sobre o dinheiro. Amém? O terceiro aspecto que rege a mordomia do dinheiro apresentada por Paulo é que se deve divulgar que doar é um ato de adoração também. Para alguns críticos que acham que doar é encher o bolso do pastor, não é, irmãos. Assim como a palavra de Deus ensina, quando eu estou doando a minha oferta para a igreja, eu preciso entender que além de estar atendendo, ajudando famílias carentes, pessoas carentes, eu também estou com esta atitude adorando a Deus. Glória a Jesus. Eu estou também adorando a Deus. Então, Paulo, ele ensina para a igreja que quando fazemos, estamos fazendo não de forma obrigada, não de forma constrangida, mas de forma, irmãos, voluntária. E quando eu faço, eu preciso estar ciente por que e como eu estou fazendo. Amém? Glória a Jesus. Eu estou ofertando para que outras vidas possam ser beneficiadas, e quando eu faço, eu também estou atribuindo a Deus a minha gratidão
a minha adoração. Se os irmãos me compreendem, que digam amém. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. É triste vermos, irmãos, quando os crentes ofertam, quando muitos ofertam apenas como um dever. Eu estou ofertando como um dever, como uma coisa que seja obrigada, e não como um sacrifício voluntário, um sacrifício agradável a Deus. Não é verdade, irmãos? Porque das vezes você vai ofertar e abre a sua carteira e aí escolhe aquela cédula mais velhinha, aquelas cédulas mais que esteja ali velhinha, rasgada às vezes, né? Ou aquela moedinha, aquela cédula de valor pequeno, né? E coloca ali, né, irmãos? Então, às vezes foge aquele sentimento de que eu estou fazendo como uma adoração. E como eu sinto que a minha adoração para Deus tem que ser o melhor que eu possa dar, o melhor que eu posso fazer. Então, no aspecto da oferta, eu entendo que quando eu dou para Deus o meu melhor, este melhor que eu beneficio o meu irmão, Deus pode retribuir dobrado para a minha vida também. Amém, irmãos? Quando nós fazemos para Deus, nós nunca ficaremos no prejuízo. Aquilo que eu entrego na casa de Deus nunca me fará falta. Glória a Jesus. Porque eu entendo que Deus sempre proverá, irmãos. Deus vai estar sempre intervindo de modo a atender às nossas necessidades. E é bom quando a necessidade bater na minha porta, eu esteja diante de Deus limpo, irmãos, com a consciência tranquila, porque fazendo assim, não que eu vou estar cobrando a Deus por aquilo que eu fiz, mas entendendo que a onisciência de Deus, ela vai ser executada em favor da minha vida também. Amém, meus queridos? Então, não posso fazer por obrigação. Então, o apóstolo Paulo normatiza a contribuição, ensinando à igreja o seguinte: cada um de vocês ponham ali na salva, glória a Deus, conforme a vossa prosperidade, conforme a vossa condição financeira. Eu só posso dar 10 centavos, dê seus 10 centavos. Porque o que importa para Deus não é a quantidade que você coloca. Amém, irmãos? E eu não devo tirar o chapéu para você pela quantidade da oferta que você está dando. Glória a Deus. Eu não posso te avaliar, irmãos. Eu não posso te abençoar pela quantidade da oferta que você dá. Esta é uma atribuição que pertence exclusivamente a Deus. E acredito, à luz da palavra de Deus, que o que vale para Deus não é a oferta, mas o coração do ofertante. É o meu entendimento, o meu sentimento, a minha atitude, como eu estou agindo e qual é a inclinação minha, do meu coração, diante daquilo que eu faço para Deus. Amém, meus irmãos? Então, é um ato de adoração também. Glória a Jesus. O terceiro aspecto que rege esta mordomia do dinheiro é que, irmãos, devemos divulgar que a contribuição deve ser um privilégio de todos. Então todos têm que contribuir, né, irmãos? Todos. O apóstolo Paulo ensina e sobrecarrega toda a igreja. Ele não deixa ninguém de fora, todos devem contribuir. Amém, irmãos? Todos devem contribuir. E eu tratei uma certa vez, dando um ensinamento sobre esse assunto, que quando eu, ali na cidade de Nazaré da Mata, ali no templo sede, eu estava contando as ofertas com os diáconos e chegou uma criança, e disse assim: eu posso dar um confeito de oferta, uma bala, eu posso dar uma balinha de oferta para a igreja? E aí teve algum dos irmãos que olhou assim e achou uma situação desprezível. E na mesma hora veio aquele sentimento em mim e aproveitei diante dos meus companheiros para dizer: irmãos, esta criança ele tem o desejo de ofertar.
ele não tendo dinheiro para ofertar, mas ele tem uma balinha. E ele quer ofertar com essa balinha. E eu vou receber a oferta dele. Eu disse, coloque aqui na bandeja a sua bala. E ele colocou, eu disse, pronto. Deus recebeu a sua oferta como a oferta de qualquer um outro aqui que ofertou e dizimou também. Amém? E ele sorriu para mim. Eu tenho a certeza que aquilo ficou no coração daquela criança. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, todos, aleluia. Então, o apóstolo Paulo ele vai dando ensinamento, eu não quero falar mais, eu apresentei aqui 5 aspectos que regem principalmente esta mordomia do dinheiro. Por que tantos pontos para tratar da questão do dinheiro? Porque o dinheiro, irmãos, é a raiz de todos os males, já ensinou a Jesus. O nosso coração não deve estar no dinheiro. E o mordomo não deve ver o dinheiro e enxergando que dele está a sua prosperidade e que nele pode encontrar privilégios, ter oportunidades. Não, ele não pode fazer isso porque ele não tem poder legais à luz da palavra de Deus para fazer com o dinheiro que é ofertado aquilo que foge os quesitos traçados pela palavra de Deus. As ofertas não devem atingir as minhas questões pessoais, atender as minhas necessidades pessoais, mas deve atender os necessitados. Amém? Deve alcançar famílias. Glória a Jesus. E eu não sou dono dessa oferta, eu sou um mordomo, eu sou um administrador. E a minha visão em relação às ofertas precisa atingir estes quesitos que o apóstolo Paulo, no capítulo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, ensinou. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus para sempre. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele disse assim, olha, nada trouxemos para esta vida e dela nada podemos levar. Amém? Então nós não podemos ter aquela visão mesquinha de ter a ambição no dinheiro, não é, irmãos? Porque nós não vamos levar nada desta vida, né? Tudo aqui vai perecer. Então isto é uma palavra que o apóstolo ensinou para Timóteo, que vem para o nosso ensinamento também, que não devemos, irmãos, estar presos ao dinheiro. Amém? E por causa do dinheiro se fazem tantas questões, né, irmãos? As pessoas morrem por conta do dinheiro. Está aí a violência instalada ou instaurada no Brasil, não, em todo o mundo. O globo terra está aí a briga pelo poder e tudo isso por conta do dinheiro. Mas a igreja, tratando desse aspecto do dinheiro, precisa contemplar a palavra de Deus como o auxílio, como a direção, como um alvo que nos ajudará, irmãos, a fazer o bom serviço, descartando quaisquer que sejam as possibilidades de uma crítica ou de uma perseguição, irmãos, de alguma perseguição. Amém? Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós vamos passando aqui muitas coisas que a gente pode apresentar à luz da palavra de Deus, não é? E eu torno a dizer, precisamos ou necessitamos ser generosos, irmãos, prontos para repartir com o próximo aquilo que nós temos. Glória a Jesus. Um grande homem de Deus, Martinho Lutero, pense nisso agora, irmão. Martinho Lutero, ele escreveu e disse que três convenções são necessárias para o homem: a convenção do coração, a convenção da mente e a convenção do bolso também. Amém? Martinho Lutero escreveu que o ser humano precisa, e principalmente o crente, ele precisa sofrer três convenções, três mudanças à luz da palavra de Deus: a mudança no coração,
a mudança na mente e a mudança no bolso também. Amém? Abrir a mão para ajudar os necessitados. Amém, irmãos? Um pensador escreveu, disse que o dinheiro é um ótimo servo. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Se eu conseguir administrar o dinheiro, de modo que o dinheiro para mim seja um servo, eu tenho poder sobre ele, eu tenho controle sobre ele. Mas a partir do momento que o dinheiro passar a ser sobre mim um senhor, e eu servo do dinheiro, as coisas vão desandar, né, irmãos? Dinheiro sempre como servo e não como Senhor, principalmente para a minha vida, para nossas vidas também, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Paulo falou sobre a mordomia do tempo, a mordomia das oportunidades. Escute isso nesta noite. Nós somos mordomos até do tempo. Deus nos colocou o tempo sobre as nossas vidas e precisamos administrar bem o nosso tempo. E eu pergunto, como você tem administrado o seu tempo? Eu quero dizer que você não é dono do seu tempo. O tempo não é seu. O tempo foi dado por Deus. A vida é dada por Deus. E eu não posso fazer uso do tempo e da vida que Deus me garante para fazer aquilo que eu bem entender. Não, eu sou apenas um servo daquilo que Deus me colocou. Meu amigão José Francisco, auxiliar José Francisco aí em Nazaré da Mata, vai o meu oração, meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua participação aqui comigo. Deus te abençoe. Como nós temos tratado o tempo, irmãos, como mordomos, nós não podemos usar o tempo para fazer aquilo que queremos, mas como mordomos, Deus nos deu o tempo para a gente cuidar do tempo para a obra dele, para o serviço dele. Glória a Jesus. Então Paulo destaca a necessidade do sábio uso do tempo. É preciso usar o tempo de forma sábia, porque o tempo passa com tanta velocidade, irmãos. E se nós não fizermos bem o uso do tempo, o tempo vai passar e nada fizemos. E nada podemos aproveitar de forma sábia o nosso tempo. Portanto, Paulo ensinou, vede prudentemente como andais, que vocês não andem como nécio, andem como pessoas maduras, pessoas conscientes, pessoas sábias. Amém? Pessoas de temor, pessoas de respeito, pessoas civilizadas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não andais como nécio, ele diz, mas como pessoas sábias, remindo o tempo, Paulo disse, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são difíceis. E a gente precisa de sabedoria para administrar o tempo. Nós somos mordomos do tempo. Nós devemos fazer o uso das oportunidades. E Paulo trata sobre isso. Ele está aqui apresentando a sua agenda para a igreja em Coríntios, deixando tudo traçado, as visitas que ele desejava fazer, mas ele disse, eu quero saber fazer isso de forma sábia, administrando esse tempo, aproveitando ele bem. Glória a Jesus. Paulo é cuidadoso sobre o uso do tempo. Glória a Jesus. Assim como o uso do dinheiro, Paulo também é sábio para fazer e administrar bem as oportunidades. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo vivendo à toa, vivendo de forma aleatória, vivendo como água deu, água levou, e seja feito o que Deus quiser. Não é verdade? Eu talvez como que a vida é minha, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Amém? Então não tenho ninguém sobre mim que me coloca limites ou algumas restrições, eu faço o que eu bem entender. Mas não vamos, irmãos, gastar o tempo de forma desonesta, não é? Mas devemos fazer bem. Não perder tempo à toa.
E aí o apóstolo Paulo está querendo ensinar para nós o seguinte: você precisa saber viver bem, e viver bem é saber aproveitar as oportunidades. Irmão, não deixe as oportunidades passarem, irmãos, desapercebidas sobre a sua vida. Os dias estão passando, então se os dias estão passando, as oportunidades estão chegando, investe nesse tempo, faz um bom uso desse tempo, usa o tempo para amar mais, para perdoar mais, para servir mais, para entender mais, para se reconciliar, para abraçar. Amém? Meu querido irmão José Fernando disse: é verdade, não podemos ser servos do dinheiro, mas o dinheiro nos servir. Aleluia. Amém, companheiro, que Deus abençoe. Glória a Deus. Então Paulo informa a igreja de Corinto, meus queridos irmãos, que sobre os planos da sua futura viagem, ele fala da sua futura viagem para visitar a igreja. Ele tem planos, tem projetos, tem agendas. Nós devemos ter os nossos projetos. E para todo tempo, irmãos, né? Para tudo que nós desejamos, há tempo para tudo debaixo da terra. Meu amigão José Lopes, Feliz Natal, meu querido. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Então existe todo o propósito debaixo do céu, há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de deixar de se abraçar. Tem tempo para tudo. E nós devemos entender, irmãos, que como administradores deste tempo, devemos usá-lo bem. Devemos viver bem. Como você tem usado o seu tempo? Ora, irmãos, quanto tempo nós temos desperdiçado sem ter aproveitado bem? As 24 horas do dia passam e às vezes a gente, irmãos, não fez nada do que merecia ser feito. Aquele tempo que passou ficou para trás e nunca vamos recuperá-lo. Nós nunca vamos ressarcer aquele tempo que passou. Amém, irmãos? Nós nunca vamos substituir, nós nunca vamos compensar aquele tempo que passou. Portanto, irmãos, se tu puder dar um sorriso para alguém hoje, dê, não deixe para amanhã. Se você puder abraçar alguém hoje, abrace hoje, irmãos. Não deixe para abraçar amanhã. Nós sabemos, irmãos, aí no mundo que é assim. Às vezes se dá valor a uma pessoa quando ela morre. Quando as pessoas morrem, era uma ótima pessoa, era uma pessoa de bem, era um homem trabalhador, era uma pessoa que amava todo mundo. Mas quando essa pessoa estava em vida, nunca ouviu de você, de mim, de nós, estes elogios, irmãos. Mas enquanto estamos em vida é que precisamos aproveitar bem o tempo. O tempo passa rápido. Nós não somos dono do tempo. O tempo é nos dado por Deus e passa como o vento. Saibamos viver bem. Somos mordomos, somos servos para servir bem, irmãos, e administrar bem o nosso tempo. Glória a Jesus. Então, que Deus possa estar abençoando a todo o povo de Deus nesta oportunidade. Eu não quero ir mais adiante porque é muitos assuntos, é tanta coisa boa que tem aqui, irmãos. E aí vem a mordomia dos relacionamentos também. Amém? O apóstolo Paulo falou sobre isto, sobre os relacionamentos. Então Paulo é uma pessoa que está valorizando as pessoas. E esta mordomia atinge o dinheiro para atender as pessoas carentes. Paulo está entendendo que a mordomia também fala na questão das oportunidades, e a oportunidade envolve o meu viver em detrimento de outras vidas também. E aqui vem a mordomia do relacionamento, irmãos. Paulo está valorizando as pessoas e nós devemos valorizar as pessoas. Eu tive a oportunidade de, há quase 2 meses atrás, abraçar um morador de rua aqui na Estefânio José Vanoli. Eu estava levando o meu cachorro para ser vacinado, para cortar as unhas. E aí quando eu voltava, esse morador de rua me parou, todo sujo ali, me parou e disse assim: esse cachorro tem mais
oportunidades na vida do que eu. As pessoas tratam os cachorros melhores do que trata um necessitado, um carente, um morador de rua. Esse cachorro vive mais bem do que eu. Então esse foi o ponto de partida daquele morador de rua. E daí eu comecei a mostrar para ele, dizer que talvez alguém possa entender desta forma, desprezar o morador de rua, mas Deus não despreza ninguém. E eu dizia para ele que, irmãos, aqui na terra as pessoas são diferenciadas por cor, por raça, por posição, por dinheiro. Mas diante de Deus todos são iguais, até porque o preço que Jesus pagou na cruz por nós foi um preço só. Jesus não pagou um preço pelos ricos e um preço pelos pobres. Um preço pelos brancos e outro pelos negros. Não, um preço só. Então ninguém é melhor do que ninguém diante do olhar de Deus. E foi uma oportunidade que eu comecei ali a conversar com ele durante um tempo de 15 a 20 minutos. Mas, irmãos, aquilo ficou martelando na minha mente, de ponto que até hoje, eu trabalhando como motorista, sempre que eu passo na Estefânio, sempre que eu passo ali na avenida principal, eu vejo ele pedindo dinheiro na sinaleira, eu faço questão de buzinar o carro e dar aquele tchau para ele, dar atenção para ele. Amém, irmãos? E ele sempre diz: amém, irmão, paz do Senhor. Já esteve na igreja, ele não entra, fica do lado de fora, e lá do altar eu fico olhando para ele e dizendo: Jesus, visita ele ali de fora. Os diáconos convidam ele para entrar, ele diz: não, eu não quero entrar, eu não sou digno de entrar, não estou em condição de entrar, mas está ali recebendo a palavra. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo valorizou as pessoas. E eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente nunca deve maltratar o nosso semelhante. Embora as pessoas tenham seus motivos, as suas razões, ou provocam determinadas situações, mas como o nosso papel de ser humanos, que somos falhos, que somos limitados, hoje talvez eu não possa errar, mas amanhã, guarde-me Deus, eu posso falhar também. E eu não desejaria ser tratado, irmãos, de forma humilhante por alguém. Eu não queria estar no lugar das pessoas que são desprezadas, que são humilhadas, que são ridicularizadas. Então o apóstolo Paulo, ele ensina que como mordomos, dispenseiros de Deus, nós devemos administrar bem este quesito também. Você é um mordomo e você precisa servir as pessoas bem, administrar essa questão também. E eu quero dizer que na igreja também, irmãos, o maior patrimônio da igreja hoje não é os prédios, não é os móveis, não é o carro, não é o dinheiro que ela tem. O maior patrimônio da igreja é as pessoas. O maior patrimônio da igreja somos nós, seres humanos. E por isso precisamos ser tratados bem. Você deve tratar bem os obreiros, os líderes, os irmãos de posição, como aquele último irmão do banco. Aquele irmãozinho humilde lá da ponta do banco, ele deve ser tratado bem também. Não pode existir discriminação nem parcialidade, irmãos. Nós devemos tratar todos bem, abraçar a todos indistintamente. Essa visão de mordomia que devemos ter, irmãos, e como dispenseiro de Deus, não podemos usar a mordomia para tratar e administrar o nosso bel prazer e de nossa forma, conforme o nosso entendimento e pensamento. Mas à luz da palavra de Deus, devemos ser regidos e tratar bem todos estes quesitos para estarmos bem diante de Deus. Eu espero ter sido entendido nesta noite. Muito obrigado a você pelo carinho, você que sempre tem estado comigo. Até o fim deste ano eu acredito que retornarei com mais reflexões. É bem verdade que eu estou demorando um pouco porque, irmãos, o trabalho tem exigido muito de mim, cobrado muito. Eu tenho chegado tarde em casa, perdido alguns cultos, não é verdade, irmãos? Chegando bastante cansado, mas Deus nos dará graça e aqui estamos.
Irmão José Fernandes, de verdade, eu e a minha família aprendemos a amar você e sua família. Um grande abraço fraterno a vocês, família abençoada. Pedro Fábio, amém. Muito obrigado, meu querido. Se Deus assim nos permitir, voltaremos em uma outra oportunidade, meus irmãos, trazendo aqui a palavra de Deus. Forte abraço a todos e lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um Feliz Natal, que Deus abençoe, viva bem, aproveite bem a sua família. Glória a Jesus, sejamos bons administradores da bênção que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Um abração e até a próxima, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Tchau, tchau!